Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Surpresa na janela, atacante do Flamengo acerta sua ida para time europeu. Título intercontinental mostra que o Flamengo tem em casa o que procura no mercado. Seleção brasileira convoca 3 jogadores do Flamengo para a preparação à Copa do Mundo. Flamengo sonha com John Arias para 2026, afirmam conselheiros do clube. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Sabe aquele meme do Absolute Cinema? Você pode não lembrar, mas provavelmente já viu nas redes sociais ou até mesmo recebeu no WhatsApp a figurinha do lendário cineasta Martin Scorsese, sentado numa poltrona com os braços para o alto. O roteiro do bicampeonato intercontinental sub-20 do Flamengo, no último sábado contra o Barcelona, foi de fazer inveja em Hollywood. A começar pelo cenário. O Maracanã, com 45.656 pessoas, já era o maior público das 4 edições até aqui do torneio, que reúne os campeões da base da América do Sul e da Europa. O Flamengo jogou numa formação parecida com a do time principal. 2 volantes em linha e com qualidade no passe, sendo um da posição, João Alves como Jorginho, e um meia recuado, Guilherme como Saul. 2 pontas abertos, Matheus Gonçalves como Plata e Joshua como Samuel Lino. Um meia de criação por dentro, o Lohan como Arrascaeta e um centroavante ex-ponta esquerda com velocidade para pressionar a saída de bola adversária, Pedro Leão como Bruno Henrique. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Na base, a formação e o desempenho contam mais do que com títulos, e o que dá para tirar desse jogo é justamente o destaque individual em 2 posições que, curiosamente, a diretoria rubro-negra vem buscando reforçar-se no mercado. Trata-se do goleiro e do zagueiro. Obviamente, Iago e Léo Nanete não estão totalmente prontos para o profissional, mas têm muito potencial para ser lapidado. O Léo Nanete mostrou segurança para proteger a meta rubro-negra, apesar dos seus só 18 anos. O jovem, que ganhou nesse mês a posição do Lucas Furtado, de 20 anos, fez pelo menos 4 grandes defesas em finalizações de Virgílio Nomoko Chani Kluivert. E voltou a ser decisivo numa disputa de pênaltis ao defender 2 cobranças. Ele já tinha sido o herói pegando uma cobrança contra o Vasco na Copa Rio Sub-17 de 2024, o primeiro título do técnico Felipe Luiz. No profissional, desde que soube que o Matheus Cunha assinou seu pré-contrato com o Cruzeiro para se transferir já em janeiro, o Flamengo passou a sondar o mercado da bola para contratar um reserva para o Rossi, mas encontrou dificuldades. Por que não apostar então no Léo Nanete para disputar o posto com o Diogo Alves, de 21 anos, que já foi promovido? O que dizer do Iago, o zagueiro artilheiro, que chegou a 7 gols no Sub-20 nessa temporada 2025, fez grande partida defensivamente e também ajudou a construção, como, por exemplo, o ótimo lançamento à la Léo Ortiz para o Schola, no lance que terminou numa grande chance do Joshua. E mostrou uma baita personalidade para cobrar com cavadinha na disputa por pênaltis. Arriscou e deu certo. O homem é de gelo. A questão é que o destaque de Iago não é de hoje. O zagueiro já tinha sido herói na Libertadores do ano passado e se transformou no líder do elenco no vestiário. Até por conta disso, ele usa a braçadeira de capitão. Enquanto a diretoria busca opção no mercado desde que soube que o Cleiton vai sair em janeiro, por que não subir o garoto de 20 anos e dar oportunidades dele ser um grande reserva? Após mapear o mercado, a diretoria do Flamengo não planeja mais fazer nenhuma contratação nesses últimos dias da janela do Brasil. A ideia de buscar substitutos para as iminentes saídas de jogadores do elenco ficou para o ano que vem.
assim como a procura por um centroavante de características diferentes da do Pedro. Até lá, a solução pode estar dentro da própria casa. Iago e Léo Nanete fizeram por onde receberam um voto de confiança. E tudo sob os olhares do Felipe Luiz, muito animado, em um dos camarotes do estádio do Maracanã. O Flamengo investiu quase 300 milhões nessa janela, contratando 4 reforços de impacto. 2 deles já conquistaram a vaga no time titular, elevando o nível da equipe naquela goleada de 8-0 sobre o Vitória da Bahia. Agora, a prioridade é manter a base titular intacta e proteger o elenco do assédio de vários clubes europeus. Saúl e Samuel Lino se adaptaram rapidamente ao time do Felipe Luiz e já brilharam na última partida. Emerson Royal e Jorge Carrascal ainda buscam um ritmo de jogo, mas recebem elogios constantes do treinador Felipe Luiz. A estratégia do Flamengo é fortalecer a concorrência interna e manter o desempenho muito elevado em todas as posições do elenco. A diretoria rubro-negra deixou claro que não pretende vender titulares nessa janela, que fecha em 2 de setembro. Somente jogadores que perderam espaço vão ser negociados. A manutenção do elenco visa evitar lacunas no time e assegurar que a equipe continue competitiva em 2026. Zagueiros como Léo Ortiz e Léo Pereira já despertaram interesse da Europa. Apesar disso, o clube não deseja negociar a dupla. Qualquer proposta vai ter que atender à multa rescisória dos jogadores, reforçando a mensagem de que o Flamengo pretende blindar, sim, o seu elenco e manter a qualidade no setor defensivo. O projeto da diretoria rubro-negra é criar concorrência entre todas as posições, trazendo jovens promissores para compor o elenco sem enfraquecer a titularidade. Danilo, por exemplo, retorna como opção para a zaga, enquanto o clube avalia reforços para garantir substitutos à altura. Paralelamente a isso, o Flamengo inicia as negociações de renovação com jogadores estratégicos. Felipe Luiz já recebeu também uma proposta de extensão de contrato e ambas as partes já demonstraram um grande interesse em continuar, mantendo a estabilidade no comando técnico do Mengão. O Arrascaeta é o grande foco da diretoria. O meia uruguaio, mais decisivo da temporada com 16 gols e 13 assistências, tem seu contrato até o final de 2026 com o Flamengo. Rossi e Pedro também demonstraram interesse em renovar, garantindo que o Flamengo comece a blindar o seu elenco para a próxima temporada. A seleção brasileira sub-20 está em reta final de preparação para a Copa do Mundo da categoria, que vai acontecer no dia 27 de setembro, no Chile. Nessa terça-feira, a CBF convocou 26 jogadores para treinamentos, com 3 campeões mundiais com o Mengão, no último sábado. Eles são o goleiro Lucas Furtado e os zagueiros Iago e João Vitor. É importante destacar que essa ainda não é a lista final para a competição. Os convocados vão treinar entre os dias 1º e 9 de setembro no CT do Red Bull Bragantino, em São Paulo. A expectativa é que a lista final para a Copa do Mundo de Sub-20 seja divulgada após o período. O trio do Flamengo é grande favorito para estar nessa relação final do nosso técnico Ramon Menezes. Na lista do técnico, chamou atenção a convocação do Lucas Furtado. Afinal, o goleiro foi reserva contra o Barcelona da Espanha no título mundial sub-20 do Flamengo. Curiosamente, o substituto foi a estrela da decisão, Léo Nanete. O garoto fechou o gol na partida, principalmente no segundo tempo, e pegou 2 pênaltis na disputa após o fim do tempo regulamentar, garantindo assim o bicampeonato do Mengão. No entanto, o Lucão, como é conhecido, recebeu outras convocações nesses últimos meses e é o grande favorito para ir à Copa do Mundo. O jovem perdeu espaço no Mengão por conta de imbrólios na sua renovação contratual.
Além do Lucas Furtado, Iago e João Vitor, outro garoto do Ninho, também está na lista do Ramon Menezes. Trata-se do volante Ryan Lucas, que foi recentemente negociado com o Sport de Portugal. No entanto, o garoto ainda tem vínculo com o Flamengo e está emprestado até junho de 2026 aos portugueses. Autor do primeiro gol da final contra o Barcelona, o Lohan e o camisa 10 do time campeão mundial, Matheus Gonçalves, são duas ausências nessa lista. A dupla chegou a participar durante o ciclo para a Copa do Mundo, mas perdeu espaço na visão da comissão técnica da CBF. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho aqui e compartilhe também o programa com amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, né? O hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! Segundo o portal Netflix, o Flamengo já se destacou na janela de transferências do meio de 2025 com a chegada de jogadores como Jorginho, Samuel Lino, Jorge Carrascal, Emerson Royal e Samuel Niguez. Por estar de olho em um reforço ainda mais impactante para 2026. Apesar das expectativas geradas pela nova parceria com a Betano, como a patrocinadora master do clube, até o momento, as especulações sobre novas contratações ainda não se concretizaram. Entre os nomes que circulam nos bastidores da Gávea, John Arias se destaca como um grande desejo dos conselheiros do Flamengo e o jogador que foi um dos principais destaques do Fluminense no último Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Ele atualmente defende o Wolverhampton da Inglaterra. Segundo informações do jornalista Paulo Brito, conselheiros próximos ao BAP acreditam que o Arias pode não ter o espaço que merece na Premier League, onde o Wolverhampton enfrenta dificuldades e luta contra o rebaixamento. Conselheiros próximos à cúpula do Flamengo alimentam o projeto, convencidos de que o John Arias dificilmente vai conseguir brilhar na Inglaterra. Não por falta de talento, mas pelo contexto. Um Wolverhampton tecnicamente limitado, afirmou lá o Brito. Essa análise rubro-negra sugere que a situação do jogador poderia abrir uma oportunidade ideal para uma investida do Flamengo no meio do ano que vem. A situação do John Arias é complexa. O meio-atacante colombiano foi vendido pelo Fluminense em julho por 22 milhões de euros. Aproximadamente 142 milhões de reais na época, e assinou um contrato até junho de 2029 com o Wolverhampton, onde veste a camisa 10 sob o comando do técnico português Vitor Pereira, ex-Flamengo, e um fator que pode dificultar a volta do Arias para o Brasil é a cláusula estabelecida pelo presidente tricolor Mário Bittencourt, que garante ao Fluminense a prioridade de igualar qualquer proposta que o jogador receba, caso ele decida voltar ao futebol brasileiro. Apesar dos obstáculos dentro da Gávea, a crença é de que nenhum contrato resiste ao desejo maior do Flamengo. Dirigentes do clube estão dispostos a trabalhar forte para que o sonho de ver o Arias vestindo o manto sagrado se torne uma realidade em 2026. O Wolverhampton, por sua vez, não começou bem a temporada da Premier League, acumulando derrotas em seus 2 primeiros jogos. O John Arias já participou de 3 partidas, sendo titular na derrota contra o West Ham no último final de semana. Até o momento, o Flamengo não se posicionou oficialmente sobre essas especulações ou negociações no mercado da bola. Segundo o portal Terra.com, o Flamengo encaminhou a saída do jovem Lohan para o futebol italiano. Ele está sendo emprestado para o Pisa da Itália, que disputa a Série A do campeonato, com taxa fixada em 500 mil euros. O acordo prevê a obrigação de compra ao final do vínculo por 4 milhões de euros, além da cláusula que garante ao Flamengo 50% numa futura venda. A diretoria do clube também solicitou a inclusão de uma cláusula de recompra, o que assegura a possibilidade do Flamengo reintegrar o jogador em caso de uma valorização na Europa.
E com isso, os últimos detalhes do negócio estão definidos e a transferência deve mesmo ser oficializada brevemente. Vale lembrar que o Flamengo detém 70% dos direitos econômicos do Lohan, enquanto os outros 30% pertencem ao Madureira, clube aqui do Rio de Janeiro. O rubro-negro chegou a ter a oportunidade de adquirir a totalidade do passe, mas optou por não concretizar a compra do jogador naquela época. Por outro lado, o Flamengo recusou mais uma oferta em vender o zagueiro Iago, capitão do Sub-20. O Bahia já tinha tentado contratá-lo, mas o Flamengo recusou e agora foi a vez de um clube da Europa. A ideia é que o jogador siga se desenvolvendo para ganhar minutagens já no time profissional. Iago é o capitão do Sub-20 e é considerado por muitos um dos melhores zagueiros da categoria. Ele já é conhecido na maioria da torcida e ficou ainda mais conhecido depois do jogo contra o Barcelona, onde fez o gol de empate e marcou um golaço de pênalti. Com Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, a quarta vaga do setor está em aberto. O problema é que o Felipe Luiz ainda não se sentiu confortável em utilizar a garotada nesse momento da temporada. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é quarta-feira, é dia dos abraços, bora lá! Alô, meu amigo Ulisses dos Santos Neto. Alô, sua esposa Valdeilza. Alô, seus netos Enzo, Guilherme e Gael. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Medeiros, de João Pessoa, na Paraíba. Alô, meu amigo William Pacheco. Alô, a sua mãe, que ele esqueceu de mandar o nome, que hoje está fazendo 7,5 aninhos. Uma garota, parabéns, mãe do William. Muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de bom para a senhora, curta bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aqui para mim. Parabéns, mãe do William! Alô, alô, meu amiguinho Luquinhas, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, meu garoto, muitos anos de vida, muita saúde, muitas alegrias, tudo de bom para você, meu amiguinho. Você parece muito com Samuel Lino, nosso novo craque. Eu sei que você é flamenguista doente, parabéns pela escolha. Comemore bastante o seu dia, meu garoto. Manda um pedaço desse bolo aí pra mim. Parabéns, Luquinhas. Parabéns, papai Anderson. Tamo juntos, meus queridos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!